Oi, crianças! Vamos para mais uma aula hoje de ciências e nós vamos estudar sobre os animais em extinção. A aula hoje está muito interessante, então vem comigo e se prepara. O ser humano tem prejudicado muito o nosso ambiente e ele prejudica o nosso ambiente quando ele pratica ações como o desmatamento, as queimadas, o excesso de lixo e a poluição. E essas ações, elas acabam com a fauna, que são um conjunto de animais de uma espécie, e acaba também com a flora, que é o conjunto de plantas de uma espécie. Isso prejudica muito o nosso meio ambiente, porque a fauna e a flora são muito importantes. A destruição da flora, crianças, que é o conjunto de plantas de uma mesma espécie, faz com que muitos animais tenham seus territórios comprometidos, porque eles precisam de ter o seu habitat. O habitat dos animais é aonde eles vivem, aonde eles se reproduzem, aonde eles se alimentam, aonde eles precisam ficar para poder viver. E quando a flora, que é o conjunto de plantas de uma mesma espécie, é destruído, esses territórios onde os animais ficam, eles ficam comprometidos. Isso é apenas uma das consequências que pode provocar. Quando a destruição da flora acontece, muitas espécies chegam a perder suas fontes de alimento. E como única solução, eles saem em busca de outros locais onde eles possam ter paz, alimentos, mas muitos animais, crianças, morrem antes de chegar em seus alimentos. Então é muito sério. Para piorar, ainda o ser humano faz outras ações, além daquelas que nós vimos, eles praticam ações como a caça ilegal, como o tráfico ilegal de animais silvestres para colecionadores. E sem licença, também eles têm contribuído para que muitas dessas populações desses animais diminuam. Mas o que é população de animais? População é o nome dado a um grupo de animais de uma espécie que vive numa mesma área. E quando eles fazem a caça ilegal e o tráfico ilegal de animais silvestres, eles acabam diminuindo a população de alguns animais. Falar que uma espécie está entrando em extinção, crianças, é a mesma coisa que a gente falar que a espécie está deixando de existir. Ou seja, que está havendo uma diminuição muito grande no número de espécies de suas populações. A ararinha azul é um dos animais que está entrando em extinção, que está deixando de existir. Mas não é só ela. Junto com ela, nós temos a tartaruga de couro, o peixe-boi, a ariranha, o mutum do Nordeste. E com isso, com esses animaizinhos entrando em extinção, esses aqui são apenas alguns exemplos, existem muitos outros que estão em extinção. Essas espécies, elas podem acabar de vez, crianças, deixar completamente de existir, caso elas não sejam protegidas. Quando o número de animais de uma mesma espécie diminui ou entra em extinção, que nós vimos que é deixar de existir aos poucos, um dos problemas que podem ocorrer é o aumento do número de indivíduos das espécies das quais estas se alimentam. E pode acontecer de aumentar alguns indivíduos, porque como os animais que se alimentam de outros animais está sumindo, então aqueles animais que eram alimento, eles começam a aumentar, porque eles não estão sendo comidos por ninguém. E também pode acontecer a diminuição de outras espécies. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Quando tem poucas águias, tem muitas cobras, porque as águias, elas comem as cobras. Mas se tiver poucas águias, as cobras vão aumentar.
Se tiver muitas cobras, porque as águias estão entrando em extinção porque o ser humano está acabando com elas, vai ter muitas cobras. Se tiver muitas cobras, vão ter poucos sapos. E se tiver poucos sapos, vão ter muitas moscas. E moscas, crianças, provocam doenças. Então, isso aqui é apenas um exemplo de um animal que está entrando em extinção, que são as águias, e porque elas estão diminuindo o número de águias, está aumentando o número dos animais que elas se alimentam. E com isso, olha só como um vai puxando o outro, um vai ocasionando um problema maior até chegar nesse último problema aqui, que são as quantidades de mosca que provocam doenças a aumentar, por causa disso aqui, por causa da diminuição de uma espécie. Com esse aumento ou diminuição de espécies, imagine o quão prejudicado fica o meio ambiente. No exemplo que foi dado anteriormente, pense nos problemas que podem acontecer, considerando que as moscas podem transmitir doenças. Agora, atentem para esse fato: o Brasil é um dos países que possui o maior número de animais, das mais diferentes espécies, em diversos ambientes. E dessas inúmeras espécies, mais de 600 se encontram ameaçados de extinção. Isso é muito sério, crianças, e também muito triste, porque nós sabemos que cada espécie é única e todas as espécies são muito importantes para o meio ambiente. Por isso, crianças, não matem os animais, não permita a caça ilegal, não permita o tráfico, denuncie se vocês souberem de alguma coisa. Vamos preservar o nosso ambiente, preservar as plantas, preservar os animais, para amanhã ou depois nós termos um mundo mais seguro, nós podemos ter um número maior de animais em nossa volta. E assim, nós chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que todos tenham gostado bastante. E não esqueça, os animais que estiverem em extinção, a gente pode conseguir salvar. Basta a gente fazer uma campanha, basta a gente tentar ver o que consegue fazer. Não vamos conseguir resolver sozinhos, mas se a gente fizer a nossa parte, quem sabe? Beijo para todos, crianças.